Também vamos procurar nas leituras bíblicas do dia. Do Antigo Testamento está registrada no livro de Isaías, capítulo 42, versos 14 a 21, onde diz a seguinte palavra. O Senhor diz: por muito tempo eu não disse nada, fiquei calado e não respondi, mas agora vou gritar. Como uma mulher em dores de parto, vou me lamentar e clamar. Vou destruir os montes e as montanhas, e fazer secar todas as plantas e árvores. Farei com que os que vivem no deserto, com que os rios virem deserto, e com que todos os poços fiquem secos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca eu farei virar luz, e aplanarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas, e eu as cumprirei sem falta. Mas serão derrotados e humilhados todos os que confiam em ídolos, todos os que dizem às imagens: vocês são os nossos deuses. O Senhor Deus diz: escute, gente surda, olhe bem, gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo, ou tão surdo como esse povo que estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o servo do Senhor. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. O Senhor é o Deus que salva o seu povo. E por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. Essas palavras nós podemos usar aquele ditado popular: o pior cego é aquele que não quer ver. Muitas vezes o povo de Israel não quer ouvir, não quer ver, não quer conhecer. Também nós, como seu povo, muitas vezes nos perdemos nas nossas próprias preocupações, confiando em nós mesmos ou nas coisas que temos neste mundo. Aqui somos lembrados ao olhar para o servo de Deus, aquele que faz com que os cegos vejam, aquele que veio para a escuridão deste mundo para ser a luz do mundo, o nosso Salvador Jesus, que nos dá fé, para que pelos olhos da fé possamos ver, conhecer a Deus, testemunhar a nossa fé, para que nós também, como luz do mundo, possamos levar em meio à escuridão a luz da palavra, do perdão, da paz e da vida eterna. Leitura bíblica também registrada em Efésios, no Novo Testamento, Efésios capítulo 5, versos 8 a 17. Efésios 5, versos 8 a 17. Diz a seguinte palavra: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus e por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como as pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam.
Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Aqui na carta aos Efésios também temos um convite para vivermos na luz. Mostra que o mundo não vive na luz. Os frutos da natureza humana não são agradáveis a Deus. E nós que estamos no mundo, nós como seres humanos, muitas vezes produzimos esses frutos. Não é a quantia de trevas que apaga a luz, mas é quando a luz não é alimentada. Se eu desligar o interruptor agora, vai acabar a luz. É assim que a luz perde o seu efeito. Por mais escuro que seja, uma simples vela ilumina o ambiente. Também nós, mesmo estando no mundo onde há pecados na volta, nós podemos ser luz. Podemos, ligados a Cristo, mantidos, nutridos na nossa fé, podemos testemunhar para que mais pessoas acordem da sua cegueira e possam confiar no Salvador. E assim nós fizemos, lendo a Bíblia, na nossa devoção diária, animando uns aos outros. Vamos ligar aquelas pessoas com quem convivemos durante a semana, vamos levar uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança, uns aos outros, nos fortalecendo mutuamente. E por fim, o texto do Evangelho de João, capítulo 9, os versículos 1 a 41. É um texto longo, mas vale a pena dedicarmos o tempo para ouvirmos a palavra do Senhor. Diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para trazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o seu rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou dizendo: os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntaram: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é. Mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: o homem que fez isto não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? Por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você da cegueira? E o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram:
Este homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que agora pode ver. E não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, e perguntem a ele mesmo, e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, pergunte a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: eu já disse, e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram, disseram: você aqui é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo. Quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas, como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Que Deus ilumine o meditar na sua palavra sobre o tema de quem é a culpa. Vivemos dias em que as pessoas vivem uma situação diferente por causa do coronavírus, Covid-19. Algumas ficam mais por casa, comércios fechando, entradas e saídas de cidades sendo fechadas. E uma das perguntas que sobrevém é: de quem é a culpa? Dos chineses? Do governo? De quem fechou a cidade? De quem não se cuidou? De quem está levando a Marte? Muitas são as perguntas. De quem é a culpa? Esta foi a pergunta na conversa com Jesus no Evangelho de hoje. De quem é a culpa? Do cego ou dos pais dele? Jesus... Essa pergunta é recorrente, de quem é a culpa? Mas Jesus, ele redireciona essa pergunta. Não é esta pergunta importante a ser respondida. Mas quando algo acontece, a pergunta é: qual é o propósito? O que está por trás disso? Qual é o objetivo disso? Deste cego era para revelar a glória de Deus. É para que Jesus pudesse mostrar que ele é o Filho do Homem. E aqui nós vamos ver uma evolução
Jesus começa sendo apresentado como homem, depois um homem chamado Jesus. Mais adiante ele é profeta, porque se não for, não pode fazer essas coisas. E no final, quando o cego se prostra diante de Jesus, ele diz, filho do homem. Ele testemunha que ser filho de Deus. Jesus fala que quando chega a noite, ninguém mais pode trabalhar. Não é a nossa realidade. Nós trabalhamos à noite, há luz elétrica, tem cidades que ficam 24 horas funcionando, mas nos tempos bíblicos a noite não funcionava para trabalhar. Era para dormir, para descansar. Assim tem um momento em que não se pode mais trabalhar, apenas na luz. Assim também nós. Tem momentos que nós não podemos viver, trabalhar a nossa fé, apenas quando nós enxergamos, apenas quando estamos na luz, apenas quando temos a luz do mundo, nós deixamos de ser cego. Aquele cego, ele passa a ver pela primeira vez na vida. Era cego de nascença. Ele responde diante dos fariseus, Jesus colocou lama, lavei e agora vejo. Também nós fomos cegos. Nós nascemos com a cegueira espiritual. Nós não fazemos aquilo que é da vontade de Deus. Mas Deus nos faz ver. No dia do batismo, Ele nos dá a fé. Ele nos declara seus filhos. Deus, através da sua palavra, nos leva a crer, a enxergar com os olhos da fé aquilo que não era possível pela nossa cegueira espiritual. Agora também não somos mais cegos, mas podemos ver, porque temos a luz do mundo. As velas acesas no altar nos lembram que temos a presença de Deus. A chama da fé em nossos corações, testemunhada nas palavras do credo apostólico, mostram que estamos na luz. E por isso, em tempos que as pessoas têm medo, dúvidas, ansiedades, nós podemos testemunhar com o salmista de que Deus é aquele que nos ouve, que nos atende, que está presente. É assim que podemos fazer eco às palavras de Jesus quando fala do seu povo de Israel, quando fala do seu servo. Os cegos agora veem. Nós também vemos. E por isso podemos guiar outros cegos a conhecer o pastor Jesus. Talvez esta é a pergunta de nossos dias. Qual é o propósito de tudo que nós estamos vivendo? Quantas vezes nós desprezamos a reunião na igreja, o dia de culto, de estudo bíblico? Semana que vem, no próximo mês, eu vou. Agora, nós talvez gostaríamos de estar reunidos e não podemos. Vamos aproveitar para ver que Deus está cuidando do seu povo e nos lembrando, não por medo ou pânico, mas nos lembrando que o Senhor é a única coisa que nós temos. Em vez de nos perguntar de quem é a culpa, vamos nos reconhecer como culpados e confiar na graça e no amor de Deus, porque Jesus pagou a nossa culpa em sua morte na cruz. Aproveitemos a quaresma. Muitos estão em quarentena, isolados em suas casas, o comércio está vivendo dias atípicos. Vamos aproveitar esse tempo da quarentena na quaresma para deixar um tempo para alimentar e abastecer a nossa fé. Assim podemos levar luz aos nossos corações, às nossas vidas e também a muitos outros cegos que têm olhos, mas não conseguem ver. Deus nos ajude a sermos luz do mundo. Amém. Neste momento, vamos confessar a nossa fé nas palavras do credo apostólico.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Neste momento, nós vamos ouvir, acompanhar o hino 165 do Inário Luterano, Castelo Forte. No culto presencial, nós teremos um momento de ofertas. As nossas ofertas também ajudam a levar luz onde há escuridão, a levar a palavra, para que mais pessoas possam permanecer na fé, crescer na fé, ouvir a crer. Desta vez, nós disponibilizamos o número da conta da congregação, que vai estar ali no grupo do WhatsApp, para quem quiser fazer a sua oferta de gratidão. A igreja continua fazendo o seu trabalho e é importante a nossa gratidão para que a palavra continue sendo anunciada.